Oi, gente! Olha nós aqui de novo. Eu sou Rosana Vanzella. Eu sou Luísa Brandão. E esse é o nosso podcast Fora da Caixa. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que é super difícil. A hora de deixar ir. Por que é tão difícil? Não aprendi a dizer adeus, mas deixo você. Por que você acha, Rô, que é tão difícil a gente deixar ir? Lu, vou falar pra mim. O que é mais difícil pra mim mudar de ciclo? São as coisas que eu vou ter que deixar. Mesmo eu sabendo que não combina mais comigo, que não tem nada a ver mais comigo, que tem situações que não me cabem mais, eu ainda tenho dificuldade de deixar as coisas para trás. Porque eu acho assim, é como se eu estivesse pronta para subir um degrau, eu subo esse degrau, mas eu fico, mas e as coisas que ficaram no degrau de baixo? Eu não posso levar nada, né? Não posso levar nada. Mas aí eu não posso fazer visitas no degrau de baixo. Eu acho que eu faço uma confusão no começo de que eu vou ter que dar um adeus de nunca mais fazer uma visita para aquilo. Que talvez eu acho que também envolve algumas coisas da minha infância, pensando bem agora. Uma coisa meio tipo, ou é isso ou é aquilo. É meio que 880. Isso, eu tenho que cortar a relação. Ou eu vou ter relação com o degrau de baixo, ou eu vou ter relação com o degrau de cima. Falando agora, me traz um lugar de que, como meu pai mudava muito de cidade, expondo o papai aqui, meu pai mudava muito de cidade, ele tinha uma fala muito assim, eu vou e tenho que cortar as relações daqui. Para que dê certo, eu tenho que cortar as relações daqui. Gente, tá sendo uma cura para mim esse podcast. Estamos saindo fora dessa caixa. Estamos saindo fora dessa caixa. E ele trazia uma fala até para minha mãe, e como era muito importante a minha relação com a minha mãe, é de tipo assim, corta as relações daqui porque você tem que ter uma relação lá. Deixa tudo do velho pra lá e vem pro... De uma certa maneira não tá errado esse contexto, porém é a questão das extremidades, né? Porque nem tudo precisa você cortar 100%, mas tem lugares que você não vai... Não é o certo a gente visitar de novo, o correto não é visitar de novo. Eu concordo, mas você não concorda que pra eu realmente vestir aquela roupa nova, ou subir o degrau, ou realmente entrar num ampliação de consciência, foi essa a minha ampliação de consciência nesse momento, eu preciso desse lugar de sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Eu acho que a gente a gente fica nesse lugar de sobe e desce até a gente entender esse novo ciclo. Porque, Sim. Porque até existe um luto quando a gente vai mudar, né? Qualquer tipo de mudança, existe uma parte em nós que morre. E até você perceber esse novo ciclo, eu acho que a gente fica nesse vai e volta. Nesse, mas eu sinto saudade, ou então... É doido, porque às vezes é um ciclo ruim. Às vezes você tá fechando um ciclo para um ciclo maior. Quase sempre, gente. Quase sempre. Quase sempre. Mas a percepção é que aquilo ali é conhecido, né? E se aquilo é conhecido, eu vou ter essa resistência. Então eu vou trazer hábitos novos, entrar no novo ciclo, mas às vezes ainda com o pezinho aqui, ó. No ciclo antigo. Até que eu entenda de verdade que aquilo não me pertence mais. Qual é a roupa que você precisa usar? Qual é o estilo que você tá agora, né? Sim. É legal fazer essa analogia com a roupa, porque justamente tem roupas que já não cabem mais no seu estilo, tem roupas que já não estão mais na sua vestimenta, e a gente insiste em colocar. Todo mundo tem no guarda-roupa aquele montinho de roupa assim que é tipo, aqui não sou mais eu, mas também eu não consigo dar, eu não consigo me livrar. E é muito parecido com o processo que a gente passa na vida, né? Concordo. E sabe o que eu penso também? Essa adaptação do sobe e desce de degrau é para que a gente também vai se acostumando tanto deixar ir, quanto com essa roupa nova que eu visto. Sim. E até que eu acho que quando a gente realmente veste a roupa e fala, é isso mesmo que eu quero, deixar as coisas aí ficam menos pesadas. Sim, porque você também já está vendo um pouco do ciclo novo. O ser humano tem essa questão do medo e da insegurança. Você às vezes tem resistência de ir para lá porque você fala, mas espera aí. Como assim? Preciso fazer uma transição de carreira, mas eu não posso deixar minha carreira passada porque e o meu financeiro, né? E aí você fica naquele lugar e você fala, mas gente, como?
eu não tô vendo nada aqui, né? Então, acho que aí tem essa resistência de olhar para aquilo e falar, tá, mas eu vou com o pé lá e outro pé cá? Como que vai ser isso? Né? Por isso que acho que demora para entender. Mas quando você já entrou nesse lugar que você falou, de dar um pouquinho lá e um pouquinho aqui, isso faz com que você vai tendo segurança no processo. Até você falar, não, essa é a minha roupa. Mas existe um processo grande nesse lugar, né? Que eu acho até que cabe um pouco com o que a gente falou no podcast passado, até com a intimidade com Deus. Com a fé, né? Com a fé, com as crenças, com a religião, que de repente você acha que não cabe mais naquela caixa. É como se você tivesse que... Mas será que vai dar certo se eu mudar dessa caixa? Se eu sair? Será que... Mas não, acho que é melhor dar uma voltadinha. Não, acho que dá pra ir mais pra frente. Até que você fala assim, caraca, não faz sentido nenhum mais aquela caixa pra mim. E uma coisa que você disse, que eu acho que, se foi o que eu entendi, discordo um pouco, é no que sempre é pra melhor, mas não quer dizer que o que a gente viveu não foi bom. Ah, sim. Eu quis dizer no sentido, assim, do processo evolutivo. Ah, sim, não concordo. No sentido de que o que ficou é ruim, não. Mas no sentido do processo de evolução. Concordo. Porque se a gente entender a vida e os ciclos que ela vem trazendo pra gente, é o que é melhor. Concordo. A vida sabe, a vida, a espiritualidade é muito mais inteligente. Então, o que se apresenta é melhor no sentido de evolução, não no sentido de quem fica é ruim, de o que passou foi... Não, a gente tem ciclos maravilhosos que a gente... Por isso que é tão difícil. Às vezes você olha e fala, nossa, mas eu gostava tanto daquela turma. Sim. Aquilo me vibrava de fazer tanto. aquilo. Exato, então não tô dizendo no sentido de que o passado é ruim. Mas no sentido de processos, de que às vezes aquele ciclo não cabe nesse ciclo de agora. Talvez aquilo fica... Porque tem ciclos que a gente entra numa comodidade, você concorda? Muito. Que é cômodo a gente estar ali, todo mundo aceita a gente como a gente é, ou então a gente tem ali uma versão nossa que agrada. E às vezes a gente vai conhecendo nesse processo versões nossas que de imediato não agrada tanto. E aí você fala, não, mas eu era aquela pessoa divertidaça. Eu enfrentei isso, gente. Quando eu até achei que eu tava num processo depressivo, porque eu era uma pessoa tão comunicativa, tão a palhaça da turma. Sempre. Uhum. E eu me vi assim, não tão legalzona. Conforme eu fui me conhecendo, eu me vi não tão legalzona. Eu sendo sempre a pessoa que às vezes trazia uns assuntinhos chatos. Tipo, mas será que isso é isso mesmo, sabe? E eu fui estranhando, até eu entender que não, eu sou a legalzona, mas também sou a chata pra caramba, né? Então, também se reconhecer nesses processos. Nesse lugar de você se transformar, talvez aquilo que você mais julgaria. Já aconteceu isso com você? Papai. Não é? Eu falo, a vida é um negócio da apagação de língua, né? Muito. Nossa, quando a gente é mãe, então, pelo amor de Deus, é uma apagação de língua sem fim. Tudo que você jura que você nunca ia fazer, muitas coisas você está fazendo. E você falando isso, eu concordo, acho que até conforme eu fui mudando também, até as minhas filhas às vezes traziam um olhar, assim, eu acho que eu passei por um processo agora no final do ano, em que me trouxe muito esse olhar, assim, de que quem é a Rosana mesmo? Por que às vezes eu chegava fazendo tanta chegada? Você também era a palhaçona da turma? Eu era engraçadona, eu era. Eu pelo menos eu imaginava que eu era. Não, eu também imaginava que eu era. Aí é tipo a chatona, né? A topa tudo, no sentido de vamos fazer churrasco, vamos sei que lá. E depois eu fui ficando, eu acho que é chatonilda. É porque não quero mais, não cabe isso. É porque quem dá os nãos, né? Quem às vezes fala, não tô afim disso, acaba sendo chata mesmo, né? O posicionamento é algo que traz alguns conflitos, né? Mas isso talvez seja papo para um outro fora da caixa. E aí, Lu, queria te trazer também assim, você acha que como nós estamos aqui para evoluir, esses ciclos são importantes? Os passados, você fala, ou os ciclos? Não entendi. Os ciclos que se renovam. Até ontem eu tive um aprendizado de um livro que a gente lê entre muitas mulheres, e quem nos conduz lá, que é uma terapeuta, ela também falou isso, né? Que a gente vive processos de morte e vida, que nossa vida é cíclica, que tudo é cíclico. Então, assim,
Você acha que para o nosso processo evolutivo, o dar a Deus é importante? O dizer isso não me cabe mais. Por quê? Por que eu penso que para mim é importante? Porque assim, se eu estou fazendo as mesmas coisas, Sim. vivendo as mesmas coisas, Repetindo acreditando nas mesmas coisas, fazendo sempre os mesmos movimentos e tendo a mesma vida, porque se você faz os mesmos movimentos, Mesmo resultado. os mesmos resultados, o que eu estou evoluindo com isso? Sim. Não, eu acho muito necessário e faz parte mesmo do processo. E, inclusive, eu acredito que quem morre mais na vida é quem mais se conhece. Porque não adianta você viver um ciclo novo com a cabeça do passado. E isso é sempre desafiador, porque sabe o que acontece? Você pode não reconhecer o ciclo novo, porque você tá com a cabeça, traumas, questões do passado. Sim. E isso é o tempo inteiro você ficar se questionando. Porque será mesmo que nada muda? Ou será mesmo que talvez eu não reconheça o que tá vindo? E se eu não reconheço o novo ciclo, aquilo que tá vindo, não é algo interno, não é algo dentro de mim que não consegue ver mudança nas situações? Porque inevitável. O ciclo muda de tempo em tempo, mesmo você mudando o ciclo ou não. E aí o que acontece se você fica no ciclo passado? Você vira um morto, um zumbi na vida, porque você está desacreditado. Ou então, não necessariamente desacreditado, mas está vivendo hábitos no automático. Você já não consulta mais a sua tão famosa intuição. Sim. Você já não acessa mais os seus questionamentos. Sim. E se você não escuta seus questionamentos e suas intuições, o que acontece? Você vira um zumbi. Só vivendo. Um dia... Só vivendo. De caixa fechada. De caixa fechada. De caixa fechada. De caixa fechada, com certeza. De caixa fechada. Eu sou muito atenta a isso. Sou muito atenta. Eu acho que eu tenho uma sede de entender o que eu vim fazer. Não no sentido de... Que isso também vai ser um tema próximo. Vários fora temas, da caixa, gente. No sentido de propósito, que eu acho que isso também mudou muito pra mim. Mas numa questão assim... Se eu vim evoluir, eu quero subir com mais checks. Sim. Sabe? Muito bom. Quando eu encontrar lá com Deus, né? Sei lá, como vai ser, ninguém sabe de fato, né? Nós temos aqui ideias bem fora da caixa, né? De como a gente acredita que possa ser. Mas vamos trazer assim, que alguns lugares que eu já vi, não sei se você acredita nisso, que de repente pode passar no nosso telão assim de vida, rapidinho tudo que nós fizemos e Deus, os guias, anjos da guarda, quem que você achar aí que deve ser. Então, Rosana, valeu, hein? Check. Valeu, hein? Check. Isso aqui nós vamos ter que conversar um pouquinho. Ajudou o pessoal aqui, não se ajudou? Só um puxão de orelha para os nossos terapeutas. Quis salvar todo mundo e não se salvou. Enfim. Check. Bom, enfim. Vai lá, né? Sobre aquela consciência maior, sobre Deus, sobre o universo. Eu acho que deve ser assim também, sabia? Você também acha? É porque tem gente que fala o livro da vida, né? A tecnologia avançou, né? Lá a tecnologia é muito mais ó, avançada tá que que você tava fazendo. Lá IA existe há muito tempo. Lá só vai rolar assim, Lembrou? Lembrei, tinha esquecido, né? Você já viu aqueles memes que as amigas fazem assim, putz, nós fizemos isso mesmo? Eu e minhas amigas no céu, vendo tudo que a gente já fez. Acho que vai passar alguns momentos desses, né? Que a gente vai falar assim, putz, poderia ter... Eu tinha lembrado disso? Dormido sem essa. Enfim, eu quero subir com mais checks, sabe? Eu quero fazer o que tem que ser feito. Sim. Eu quero viver os processos evolutivos. Eu quero deixar o que tem que deixar. Eu quero subir degraus da vida. E eu percebo que a gente passa por momentos, né? Entre esse sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. E aí chega uma hora que a gente encara e fala, eu vou subir, pronto. É assim sobe, mesmo. é assim mesmo. Qual é a roupa desse próximo degrau? Tem roupas que não me cabem mais. Eu ponho a roupa, depois eu ponho o acessório, depois eu falo, vou me manter nesse degrau. E me sinto segura nesse lugar. Isso. Aí começo a curtir o degrau. Sim. Caramba, entendi. Sim. Caramba, deu certo. Caramba, era isso que eu queria viver, tal. Nossa, que bom que eu tive a coragem de subir o degrau. Porque também encerrar ciclos, eu acho que
Tem um lance de coragem. Tem, total. É Não total tem? coragem. Porque você nem enxerga o ciclo da frente. Você tem uma sensação, uma ideia do que é. Então você vai precisar de coragem. É, e com medo mesmo. Com medo mesmo, sempre. Vá com medo mesmo. Porque ninguém tem certeza, gente. Ninguém sabe se o ciclo novo... A mesma pessoa que falou, não, aquela pessoa deu muito certo, vamos pôr assim, né? Ela não sabia que ela estava indo num processo que Sim. a gente tem uma ideia, uma intuição, uma sensação, mas tá todo mundo indo com medo mesmo. A diferença é que tem pessoas que não vão e outras pessoas que vão. Sim. Mas e a famosa, a querida resistência de quando você decide mudar um ciclo? Você não acha que a gente enfrenta a resistência? Porque Total. eu acho que é muito complexo. Muito acostumado com os hábitos antigos. Há 30 anos fazendo... Tenta entrar numa academia, né? Tenta adquirir qualquer novo hábito. Você vai Sim. encarar a resistência. E eu discordo um pouco. Um pouquinho fora da caixa, eu penso que demora muito mais do que 21 dias. As galinhas, gente! Vem, participa! Sem estúdio é isso. Tô Outro fraco, dia tô fraco. criança, num dia galinhas, é vida acontecendo. Tô fraco! Então, Bom. eu acho que leva muito mais de 21 dias pra gente concretizar um novo hábito. Porque existe uma coisa que é... O nosso cérebro, ele quer fazer o quê? Poupar energia. Então, você vai aprender a dirigir, você aprende a dirigir, você tá ali, nossa, 1000 coisas pra eu pensar, né? É o câmbio, não sei o quê. Só que depois que você aprende, isso entra no automático. Seu cérebro arquiva num lugar que não gasta mais energia, você tá no automático. Uhum. Se você tiver algum vício dirigindo e você quiser ressignificar esse lugar dessa direção, isso vai levar um tempo. É. Eu concordo. E também penso assim, você me trouxe uma coisa agora. Que talvez para os ciclos da vida realmente mudarem, a mudança tem que ser muito mais do que vai lá e faz, vai lá e faz, vai lá e faz, Só vai do lá e faz. racional. Isso. Tem que mudar aqui. Tem que mudar E o que dentro. eu acho que é tão difícil pra mim? É dizer não pra aquela pessoa que eu sempre disse sim. É falar pra aquela, esse probleminha é só seu e não é meu. É assim, eu posso te ajudar só até a página 2, da 3 pra frente você tem que se ajudar. Aquilo que você fala já não combina mais comigo, eu não vou sentar aqui pra ouvir isso. Isso não faz sentido. Não faz mais sentido pra mim. E eu acho que essas coisas, a gente só encara de fato quando deixa de ser isso que você tá falando, 21 dias, acorda, dorme, toma banho gelado, sei lá o quê. É, porque depois que 21 dias você faz isso, não faz Para de fazer, né? Deixa de ir uma semana na academia. Isso. Você vai ter que reconstruir tudo de novo. Porque o hábito de não gastar energia é muito maior. Isso. Então eu acho que é uma questão mais interna. É mais interno. É uma mudança mais interna. É uma mudança. Eu não quero mais isso pra mim. E não Chega. é no lugar de você escutar, porque a gente fala muito também do emocional, e eu acho que é diferente você estar com o emocional trabalhado e você ter o emocional. Porque você olhar, escutar o emocional ser esse direcionamento. Tá. Porque senão a gente não faz. Não faz. Não faz. Você acha que você quer levantar e ir pra academia? Num dia que você tá com frio? Ah, sim. Não, tem coisas eu acho que são racionais, emocionais. Tem coisas que escovar o dente, você tem que escovar e acabou. Exato, a gente Né? tem que entrar nesse lugar também. Isso. E pra você reconstruir um caminho neural, você vai ter que ter intenção no que você deseja, no seu novo ciclo. Qual que é o Concordo. foco? Qual que é a intenção? Concordo. Mas a motivação não é algo que vai fazer você criar um novo caminho. Esse caminho neural. Porque a motivação acaba. Acaba. É o negócio do final do ano. Que você começa, o ano que vem eu vou fazer academia não sei quantas vezes de semana, eu vou entrar na dieta, tal. Se fosse a motivação que levasse você pro processo, isso seria uma facilidade de mudança de ciclo, né? Sim. Mas não, então para você criar esse caminho neural, você vai precisar ter motivos e sempre direcionando. Então, mas você tá falando sim, mas lembra que você não quer mais falar sim? Que você quer falar não? Então, você tá indo nesse lugar que você já entendeu o que te causa isso, aquilo, ou o que não faz mais sentido com você, e você tá indo ali. E aí, esse caminho neural, né, esse cérebro que tava no automático, começa a olhar para um outro lugar. Mas vai muito mais que 21 dias. Mas é muito.
Tem uns trem aqui, viu, gente? Que eu não sei nem quanto tempo faz. Faz 30 anos. Ó, que eu tô, amiga, já deu. Mas tem muita coisa que eu tive muita coragem de subir no degrau. E aí, sobre a gente falar lá, curtir, porque eu acho que tem que curtir quando a gente encara e fala, é isso mesmo que eu quero, né? É isso que vai ser legal pra mim. Aí, sobre aquilo que eu também disse, que eu levo muito em consideração no podcast passado, caramba, que paz que tá me dando esse degrau. Sim. Depois de todo esse sobe e desce, esses tumultos. Ai, que delícia que é esse meu lugar. Mas aí, você tá lá curtindo, tal, passando por aquele processo de curtição, o que acontece? Vem a resistência de novo? Eis o novo ciclo. Com mais desafios pra você. O que mais que eu vou ter que deixar? Morte e renascimento. O que você vai precisar deixar morrer pra você conseguir viver esse ciclo com a maestria que ele traz? Tá. Então, como pra mim é difícil, pra você também é difícil, pra mim eu acho que é mais difícil deixar as coisas pra trás, até pessoas, eu acho costumes. Que eu sou apegada. Eu sou apegada, sabia? Ser humano, né? Acho que são poucas pessoas até que eu vejo nos atendimentos. Lu, são poucas pessoas, até, né, como eu trabalho muito em sala, na questão de que vira a chave assim, vrau. Sim. Eu acho que tudo é realmente um processo. Esse caminho de entendimento, até sobre a gente mesmo e de se aceitar nesse lugar novo. Porque a gente também fica um pouco preocupada com o julgamento, sim? Lógico, sempre. Eu acho que gostava até ontem, agora não gosta mais. Eu acho que eu tenho um lugar, assim, de julgar, sim, né? Do tipo... mas você tá virando uma chata, hein? Nossa, mas que é isso? Então, assim, na hora que tá nesse impasse do velho e do novo, eu tenho esse julgamento comigo de, tipo, ser crítica. Eu sou muito crítica. Então, eu fico nesse lugar de, tipo, mas peraí, isso daí sempre te divertiu? Então agora não vai divertir então, mais. Agora, então eu tenho muito esse lugar. Mas o apego que eu disse é num lugar de... a gente viveu tanta coisa legal. Como assim tá desconectado? Nossa, e aí essa... Por que não faz mais sentido? Por que não faz mais sentido? Aí eu sinto culpa. Será que talvez se eu tivesse forçado e fizesse... É esse lugar também da gente trazer sempre a responsabilidade pra gente, né? Num lugar de... Cara, existe você, existe o outro, nem tudo é sobre você. Às vezes o outro não quer mais ser seu amigo. Também. Às vezes o Graças a Deus a chata subiu de degrau. Ou então ela, né? Graças a Deus eu subi de degrau e a pessoa ficou. E no geral... Não, né? No caso eu subi a pessoa. Obrigada a Deus, ela assumiu o lugar dela. E eu falo... A amizade, ou no geral os relacionamentos. Sim. Porque sempre existe também um lugar de, por exemplo, relacionamento. Vou falar, né, de exemplo. É sempre um livramento. Mas nunca o outro se livrou de você. Às vezes a gente um livramento de alguém. Ô Lu, eu acho também, por exemplo, aquela pessoa que tá naquela consciência, você em outra, sei lá, não sei cada se um seu processo, cada um né? seu processo, não tô julgando se é acima ou abaixo, não é isso. Mas eu acho que quando a gente se desprende, de repente, para aquela pessoa, nós fomos um livramento para ela. E aí, isso é outra coisa que eu falo que é legal, você se quando você vai mudar de ciclo, você entender que você sim vai ser chato, vai ter sim gente que vai te criticar, vai ter sim gente que vai falar. Talvez para aquela pessoa eu sou chata mesmo. Nada a ver aquele ciclo que a pessoa tá indo. É outra coisa. Então a resistência, ela não tá somente nos nossos hábitos, ela tá também nesse externo, que vai sempre lembrar você quem você era. Não, mas então, deixa eu te falar uma coisa. Mas lembra como... Você lembra, né? Que você era assim, assim, assado? Mesmo quando você evolui ou quando você tá num processo de não evolução. De tipo, tô num movimento de brincar aqui, tô num movimento de, sei lá, ser a pessoa mais, não sei, mais desprendida. Já aí vai chegar alguém e falar assim, então, mas você é terapeuta, entende que a resistência do julgamento, ela tá... Que o que tá dentro é como o que tá fora, tá dentro, mas também tá nesse externo te mostrando. Você não concorda? Você não acha que a gente enfrenta essa resistência de deixar o outro também ver a gente num outro contexto? Muito. É difícil isso. É difícil. Porque a gente quer agradar de uma certa maneira. Não todo mundo, mas a gente tem algumas dores principais, né? Sempre. E agradar é uma das dores da maioria, assim. E eu acho também que quando a gente vai subindo nesses processos aí evolutivos aí, naquilo que a gente acredita ser o processo e
e o grau que a gente está, e é nosso e cada um no seu, mas isso também vai se perdendo. Sim. Né? Eu falo sempre desse caminho aqui, ó. Que não tá nem aqui, nem aqui. Ai, tá bom, olha. Cansei de agradar também. Né? Sim. Eu vou subir e pronto. Sim, porque senão você não vai, né? Não vai. Senão você não anda, senão você não faz o seu processo. E o processo, como eu sempre falo, a prova ela é individual. Muito individual. A prova é individual, já dizia o nosso professor. Não pode ter consulta, não pode ter cola. E quando você vai fazer esse ciclo, você não pode consultar o eu do passado, porque não é mais. Não é mais. E também, pensando nos meus checklists, eu penso muito isso, sabia? Eu penso assim, Rosana, é sobre você. Sim, né? É sempre sobre nós. Então vai chegar lá e não vai falar, então, mas eu ajudei a fulana. Não. Legal, ajudou, fez parte do seu checklist, mas e o que você foi fazer lá? Sobre isso, até que como terapeuta eu vejo muito, né? Por exemplo, uma pessoa que tem uma sensação de abandono, ela tem sensação de abandono em vários lugares da vida dela, né? Sim. Então, por exemplo, ela veio resolver um abandono, né? Que aquela mãe que talvez abandonou também trouxe para que ela resolva. Aquela amiguinha que deixou também trouxe porque ela resolva. Então, eu também quero subir e dizer assim: eu tentei resolver esse BO que vocês me mandaram aqui. Não sei como foi. Dá uma olhada aí se eu passei de ano. E eu acho muito que para mim é sobre isso tudo. Sim. E até falando de roupagem, quando a gente olha e a gente vê, né, a vida, então você tem a pessoa tem a ferida do abandono ali. E você não trabalha isso, o que a vida vai fazer? Mudar de roupagem. Então eu não trabalhei abandono com meu pai ou com a minha mãe. Então eu vou trabalhar abandono na família, no trabalho. Ou eu vou trabalhar abandono na amizade. Vai mudando de roupagem, de cenário, para que você olhe aquilo de determinadas maneiras. Então fica a dica, viu, gente? Se você tem uns sentimentos que se repetem em vários lugares da sua vida, você pode estar precisando. Ciclo preso ali, precisando mudar de ciclo. Precisando mudar de ciclo. Talvez você tenha que trabalhar isso que você sente em tantos lugares na sua vida. E se você pudesse dar um direcionamento do tipo, tá, mas por onde você acha que eu começo pra eu conseguir mudar de ciclo? O que você talvez falaria, assim? Acho que primeiro, se você está pensando nisso, é que algo tá te chamando a atenção. Já tá no ciclo que tá precisando mudar. Já tá num ciclo que tá precisando mudar. Se aquilo já está te incomodando. Você vai e não tem mais aquela coisa. Se às vezes assim, é um lugar que tá te incomodando, um trabalho que tá te incomodando, um relacionamento que tá te incomodando, algo em você mesma que tá te incomodando, que você fala, caramba, eu não quero mais ser assim, se eu preciso me posicionar, ou se eu preciso pensar um pouco mais pra me posicionar. Eu acho, Lu, que a vida, ela vai trazendo um incômodo pra nós. Lógico, vai cutucando. Então, o primeiro passo, eu acho assim, observar os incômodos. Porque tem gente que faz assim, tá incomodando, mais pra frente. Tá incomodando, só amanhã. Eu tô incomodando, mês que vem. Você tá incomodando. Não, tá incomodando, pelo menos olha pra olhar. Olha né? pra isso. O que tá me incomodando nisso? E aí, eu acho que a partir do incômodo, cada um vai trazer a sua maneira de subir o degrau. Não, né? e a gente não tá trazendo aqui um olhar de falar que tudo tem que acabar. Então, por exemplo, tô com um problema no relacionamento, não tá dando legal, então acaba. Não. Precisa às vezes morrer a versão da Rô, a versão do marido, pra nascer uma nova versão. A gente morre e nasce dentro das relações. Também. Dentro desses ciclos. Nem tudo é sobre deixar, não. Não. Algumas coisas vocês vão ter que se ressignificar. Sim. Por exemplo, tô numa fase diferente de uma amiga minha. Ok, vamos conversar dessa fase e tentar adaptar dentro dessa situação. Qual Luísa tem que morrer? Eu tenho muitas amigas que são casadas, que se relacionam. E a gente era baladeira. Hoje eu também não sou baladeira e ela também não é baladeira. Então a gente não existe mais? Não, a gente morre essa versão nossa pra nascer uma versão no outro lugar. Exatamente. Porque senão dá uma sensação de que, tipo... então sai daqui, concordo. Checklist de... Não. Sim. Eu acho que tem coisas na nossa vida vão subindo degraus junto com a gente. Sim. Eu quero levar você pra esse degrau. Você quer ir? Você quer ir pra esse degrau comigo? Então vamos ressignificar e olhar isso daqui. E aí isso vai acontecendo. Eu acho que é isso. Eu
Acho que a gente falou tudo, Acho que a gente falou. né? A gente pode fechar num processo de achar assim, olhe pra isso com amor pra você, pra entender que você vai precisar se acolher muito mais do que se criticar. Algumas coisas cabem um olhar crítico pra você analisar. Até sair, né? do Até lugar. sair, até perceber, mas olhe para os processos com amor, porque tudo que foi trouxe um aprendizado. Sim. E tudo que chega vai trazer outros aprendizados. Tudo que aconteceu precisava acontecer para que você chegasse nesse lugar, e é assim que é o processo de evolução. Entrada e saída, mudança e ciclo. A vida é cíclica. Você olha a natureza, ela é toda cíclica. No inverno ela tá no processo, na natureza. Na primavera ela tá em de outro outro. jeito. Então nós também somos cíclicos. É perceber, Exatamente. é se acolher do ciclo passado, sem julgamento, sem culpa do que você fez, mas trazendo as experiências para esse novo ciclo, mas não num lugar de trauma, porque senão você vai repetir, porque senão você não vai enxergar um novo ciclo. Ô, Lu, e sabe uma coisa que eu até quero trazer, que outro dia eu vi e eu achei que cabe? É ter gratidão por aquilo que a gente viveu, mas não ficar só no sentimento da gratidão. Então tem que ficar porque eu sou muito grata àquilo, eu sou muito grata àquelas pessoas, eu sou muito grata àquele emprego, eu sou muito grata àqueles relacionamentos, eu sou muito grata. Não, eu sou muito grata, e isso eu vou carregar uma vida toda, essa gratidão daquilo que eu vivi ali. Mas eu tô pronta pro novo. Sim. E eu acho que é isso, você tá pronta pro novo? Conta aqui pra gente qual a dificuldade que vocês têm de sair do ciclo. A gente vai gostar de saber. A gente vai gostar. Sabe o que eu não falei, gente? Eu não falei pra vocês curtirem, Sim. compartilharem, ativarem o sininho, pra vocês verem tudo que a gente postar. Quando vocês ativam o sininho, aparece pra vocês toda a postagem nova do Fora da Caixa. É isso. E vamos saindo das nossas caixas. E aí ajudando, ou sei lá, dando ideias, ou sei lá o que Pra como você sair da sua, porque quando você sai da sua, a gente sai da nossa. E a gente tá aqui justamente pra questionar as nossas caixas. Exatamente. E sair de uma caixa nova a cada episódio. Sim, hoje eu já saí de uma caixa. Muito bom. Valeu, gente. Certo, muito Obrigado obrigada. mais uma Tchau, vez. tchau. Tchau, Até tchau. mais.